evitar a doença ao máximo, para nos proteger os nossos familiares, para que logo logo a gente possa estar aqui reunido, né? Todos nós, vocês aqui na sala conosco, né? Todos nós, professores, estamos sentindo falta e estamos enfrentando dificuldade, como vocês também estão enfrentando. É difícil dar aula sem olhar para vocês, é difícil dar aula olhando para uma câmera ou para um computador, mas a gente vai se acostumando ao longo do tempo. Então, se as aulas, porventura, claro, defasadas de alguma maneira, deixando a desejar de algum modo, de alguma forma, como eu tenho falo já sempre, muitas vezes eu peço desculpa e vou sempre prometendo um melhoramento. Eu acho que com o tempo isso vai ocorrendo. Logo, logo, a gente vai poder tirar nossas dúvidas, entrar em contato um pouco mais próximo, né, para poder, a partir dos questionamentos levantados por vocês, que nós possamos, obviamente, retirar as dúvidas, mas principalmente nos aproximar cada vez mais, entrar em contato ainda que seja virtual. O conteúdo em si, tanto de história quanto de geografia, graças a Deus, nesse momento ele é muito, muito bom. Por vezes ele é meio arrastado. Por exemplo, essa aula sobre o continente asiático, primeiro, uma aula muito grande. Segundo, ela é uma aula que corresponde a muitas informações, porque é um continente muito diverso. Portanto, ela é grande. E nós temos que ter paciência. Lentamente, nós precisamos ir colocando as coisas nos seus espaços adequados, nos espaços vazios, preenchendo esse quebra-cabeça gigantesco que é o continente asiático e que está automaticamente interligado a tantos outros movimentos, assuntos e processos que nós vemos em geografia e que nós vemos também em história. A aula de geografia e a aula de história, elas sempre foram intimamente ligadas. Apesar de serem disciplinas diferentes, elas vão se correspondendo, elas vão se complementando. Nós vamos dar o complemento da aula que iniciamos na semana passada, que foi uma aula sobre o continente asiático. Na primeira aula, nós vimos os físicos do continente asiático, no relevo, que nós vimos pouquinho, né? Na sala de aula, nós vamos ver mais e melhor, com outras imagens, com mais qualidade e, sobretudo, com um número maior de informações para que fique cada vez mais claro para vocês. Vimos também sobre o clima. É um continente tão grande, tão gigantesco, que ele, na verdade, engloba uma enorme quantidade de climas diferentes, praticamente todos os climas que existem no planeta Terra. Vimos ele em extensão, no seu relevo, no seu clima, e automaticamente, quando falamos de clima, nós também falamos nas formações vegetais, que estão ligadas, interligadas, linkadas ao clima. Observa-se, o clima é como se nós vestíssemos uma roupa nesse clima, vestíssemos uma roupa naquele momento, e essa roupa é a vegetação que acaba por ser desenvolvida ali naquele local. Todavia, na última aula, nós passamos uma atividade e eu saí daqui com a promessa da correção. E é a primeira coisa que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer a correção nessas 3 páginas que foram passadas agora na semana passada. Antes de iniciar, claro, essa correção, eu vou deixar mais uma vez, faço esse pedido de novo para os senhores, que os senhores observem, tentem acessar esses links que aí estão. Esses links, cada um deles, um é um vídeo, se não me engano, tem um que é um livro, né, que fala sobre a importância da chegada desse outro personagem no movimento econômico. Antigamente não estava dentro, hoje desponta como o país mais poderoso economicamente, que é a China. Não é necessário ler todo, apenas para se ter alguma noção. Temos reportagens, temos infográficos, tudo isso tratando sobre o tema da aula de hoje. Se você puder anotar, se você quiser anotar, se for pertinente aos senhores e às senhoras, está aí, né? Eu compartilho esses links com vocês, todos muito bons. Aos pais e às mães que porventura possam estar, ou responsáveis que possam estar reunidos aí com as crianças, com os nossos alunos, quero logo dizer que todos esses links eu vejo antes e eles são todos muito bons, são protegidos, porque eles são também estudados pelos professores da FTD, professores doutores, e que não deixariam, claro, que nós, primeiro, colocássemos um vírus no nosso computador ou celular, e segundo, pudéssemos, por algum motivo,
assistir, ler alguma coisa que não nos interessasse dentro do conteúdo que estamos vendo e, sobretudo, afeito à nossa faixa etária, no caso, o 9º ano, né? E tenho certeza que vocês estão acompanhando, tenho certeza que vocês fizeram a atividade. As duas turmas do 9º ano, né, os 2 nonos, sempre foram muito bons, sempre foram turmas muito ativas. Apesar da conversa quando em sala, que abro um parêntese e digo aqui, não em off, porque tem muita gente vendo, mas sinto falta até da conversa de vocês, das vezes que eu pedia para que vocês pudessem fazer um pouquinho mais de silêncio para a gente poder continuar. Mas sempre foram turmas muito atentas, muito ativas, muito proativas, né? Sempre tiveram um passo à frente para poder estudar, fazer atividade, resolver os problemas que iam aparecendo. Na página 356, a primeira questão pede para que nós façamos, na verdade, essa ligação entre as características das regiões que existem ali no continente asiático com, né, suas características, o nome da região e linkar esse nome à característica. Leia as descrições e escreva nos espaços a letra que relaciona cada uma à correspondente região da Ásia. No item A diz assim: região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. Eu espero que vocês tenham marcado o leste da Ásia, também pode ser chamado de Extremo Oriente. Junto ali com a China, um outro país importante que está ali é o Japão. O item B tem escrito aqui, região asiática que engloba a Índia. A Índia está na região sul do continente asiático ou na Ásia Meridional, não é? Próximo ao mar Mediterrâneo, próximo à ligação, banhado pelo Pacífico, próximo à ligação entre a Europa, que está logo a oeste, e a África. O item C, região asiática que engloba a porção asiática da extinta União Soviética. Em que território a União Soviética se fez ali por volta de 1920, após a Revolução Russa em 1917? O nome já diz o nome da revolução. Foi no território russo que a União Soviética ela se montou, ela se organizou. A Rússia e algumas outras repúblicas. Quando em 1991 a União Soviética cai, essas repúblicas elas vão exigindo a sua independência, a União Soviética se dissipa e a Rússia retoma esse nome. Essa região onde está alocada a Rússia, onde está alocada a Sibéria, nós chamamos de Ásia Setentrional ou o norte da Ásia. Por sinal, a região mais fria ali, próximo ao Círculo Polar Ártico, próximo ao Polo Norte, onde nós vamos encontrar dois climas, né, predominantes. Primeiro é o clima polar e o outro é um clima frio, né? Claro que o clima polar tem uma temperatura muito mais baixa em relação ao clima frio e a vegetação que lá se desenvolve é a tundra. Enquanto no clima frio é possível ver a tundra e a taiga, lembrando que a taiga na verdade são as coníferas ou a floresta de coníferas, aquelas arvorezinhas de Natal, os pinheiros, não é? Então veja, o item C é Ásia Setentrional e Ásia Central, porque pega, a Rússia é tão grande, 17 milhões de quilômetros quadrados, que pega também uma porção da Ásia Central. Ali naquele local onde nós vamos encontrar, por exemplo, algumas áreas onde há uma predominância, né, de desertos, né, alguns desertos bastante secos e outros desertos que têm como característica o frio intenso. O item D, região asiática que engloba, o D, região asiática formada principalmente por ilhas, né? O item D, a resposta do item D é sudeste da Ásia. Todo o sudeste da Ásia é formada por ilhas, algumas maiores, outras nem tanto. E é ali naquela região que nós vamos encontrar a maior parte dos países que hoje correspondem ao que nós chamamos de tigres asiáticos. A expressão tigre asiático ela está ligada à ideia de uma outra expressão, a expressão
baleia econômica, países muito grandes territorialmente, mas que possuem uma lentidão no desenvolvimento econômico. São grandes territorialmente, são lentos economicamente. Note, um tigre é muito mais rápido do que uma baleia, apesar de nós não podermos dizer que o tigre é um animal pequeno. Ele não apenas é mais rápido, como ele tem mais habilidades, ele é mais ágil. Portanto, um território menor, porém um desenvolvimento econômico. A maioria desses países tem esse desenvolvimento econômico muito mediado com o desenvolvimento técnico-científico que se deu ali dentro do seu território nos últimos anos, através de investimento de vários países, como por exemplo Estados Unidos e também Japão, e o desenvolvimento, né, de suas economias. Então o item D é Sudeste da Ásia. O item E, região asiática muito importante para 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo vão se desenvolver em uma região chamada de Oriente Médio. O Oriente Médio tem ainda como característica, ou por característica central, a enorme quantidade de jazidas, de onde se retira petróleo, gás natural e outros combustíveis fósseis. Não é à toa que daquela região, uma boa parte do mundo é abastecido, né, por esses combustíveis fósseis retirados dali. Uma outra característica são os conflitos, né, que acabam por ocorrer ali naquela região, muitos de origem separatista, alguns conflitos de origem nacionalista, como por exemplo o conflito israelense-palestino, que se dá ali próximo a Israel, Cisjordânia, ao Egito, à Palestina, e que depois, né, no decorrer da aula, vamos ter uma terceira aula sobre o continente asiático, para fechar o continente asiático, falando um pouco mais sobre a sua economia dentro de cada uma das regiões. Nós vamos tratar mais sobre esse assunto. Muito bem. Segunda, leia uma notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Depois, responda as questões no caderno. Nós não vamos ler para não perder tempo. Vocês com certeza já leram em casa. Mas o próprio título, né, da questão e o próprio título do texto já nos dão ali mais ou menos a noção, né, nos adiantam mais ou menos a temática que vai ser abordada aqui. Terremoto atinge costa do Japão, gera tsunami e mata ao menos 288. Qual é o assunto tratado aqui na reportagem? O assunto tratado nessa reportagem é um terremoto que ocorre na cidade de Sendai, que foi inundada praticamente inteira e foi devastada nessa tragédia. Um outro dado importante dentro dessa reportagem é que houveram mortos, né? Algumas pessoas morreram, o número aqui está aqui, 288, e sempre que há mortes, nós lamentamos, como lamentamos também o número gigantesco de mortes que estão ocorrendo no nosso país nos últimos dias, pessoas vitimadas pelo Covid-19. O item B, quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. Os fenômenos que ocorreram foram: o primeiro, um terremoto, né? O terremoto é quando 2 placas tectônicas elas se tocam mediante 2 tipos de movimento: um movimento divergente, né, um movimento que separa, e um movimento convergente, um movimento que aproxima, e que muitas vezes existem choques. Muitas vezes as placas tectônicas elas batem de maneira direta, outras vezes elas roçam uma na outra, por vezes elas se separam. Qualquer desses movimentos podem gerar, obviamente, outras consequências, como, por exemplo, maremotos, ondas gigantescas que atingem enormes velocidades, por exemplo, 800 km por hora. O nome que se dá a esses maremotos muito gigantes, muito grandes, né, no Japão é tsunami. E nós acabamos adquirindo, obviamente, esse costume de chamar essas ondas gigantescas provenientes de abalos sísmicos que ocorrem no interior na verdade,
da massa oceânica, da plataforma oceânica, e que acabam, na verdade, atingindo países, cidades e destruindo boa parte ali daquela região, bem como a sua população. Então, isso é comum naquela região, e é comum porque eles estão próximos ao que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é o local onde se tocam duas enormes placas tectônicas. A primeira é a placa indiana australiana, gigantesca. Para a gente ter noção, o próprio nome já dá mais ou menos noção do tamanho. Vai da Índia, na Ásia Meridional, e a placa euroasiática, que pega os dois continentes, a Europa e também a Ásia. Claro que quando eles se chocam, geram esses movimentos, esses sismos muito grandes, e ali aquela região onde está a China, mas principalmente o Japão e alguns países do sudeste da Ásia, sofrem, são castigados anualmente com tremores um pouco mais fortes que o convencional. Lembrando que tremores acontecem sempre. Nós mesmos, aqui no Ceará, aqui na região Nordeste, apesar de não estarmos tão próximos à fenda que separa duas placas tectônicas, nós também sentimos alguns tremores. Por exemplo, Sobral, que é uma cidade que está abaixo do nível do mar, sente mais tremores do que, por exemplo, Itapoca, que está a uma altura mais elevada. Contudo, esses tremores são tão fracos que são muitas vezes imperceptíveis. Todavia, na escala Richter, e nos sismógrafos, é possível nós percebermos essas pequenas movimentações. Nós sabemos que tem um centro, que é o epicentro, o local onde começa o terremoto. É muito forte, obviamente, a movimentação ali. E quanto mais distante do raio do epicentro, ao redor do epicentro, nós vamos encontrar, obviamente, uma força gradual e de destruição bem menor. Agora, na página 362, por favor, meus amiguinhos. Pronto, A primeira questão. Sobre as monções, complete os espaços com as palavras corretas. Na monção úmida, veja, eu já estou respondendo. Os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. Então veja, enquanto no continente se forma uma massa de ar quente, a física já nos ensina uma massa de ar menos densa, mais leve e que vai subir. No oceano está se formando uma massa de ar fria. Essa massa de ar fria mais pesada, mais densa, ela vai ocupar aquele espaço deixado no continente pela massa de ar quente que subiu. Aquela massa de ar fria proveniente do Oceano Pacífico, ela vai estar carregada de muita água. Apenas no período do verão chove em média entre 4.000 e 4.500 milímetros, apenas no período do verão. Veja, 3 meses, 2 meses, 3 meses e pouco. Por que é assombroso? Se nós pegarmos florestas equatoriais, como a floresta amazônica, que foi o exemplo que eu dei antes, mas outras florestas tropicais ou equatoriais existem no mundo, no ano, ou seja, de maneira bem distribuída, chove entre 2.000 e 2.500 milímetros. Eu estou falando de 4.000 milímetros apenas em uma estação do ano, que é o verão. Quando chega o inverno, o movimento que ocorre é o contrário. No continente se forma uma massa de ar fria. Essa massa de ar fria e pesada se mantém sobre ali o continente. Portanto, ela não é tão úmida, portanto, a temperatura deveria ser mais amena. Enquanto isso, de maneira mais lenta, porque demora mais a aquecer os oceanos, porém demora mais tempo também para esfriar. O Ivo explica isso inclusive melhor do que eu. Aquela massa de ar quente que anteriormente se formou no continente, agora se forma no Oceano Pacífico. Como é mais leve, sobe. Então, toda aquela massa de ar frio que estava no continente, estava amenizando a temperatura, é soprada, obviamente, para cima do Oceano Pacífico, gerando no continente um período de estiagem, um período de seca. O período de seca é muito ruim. Nós aqui no Nordeste podemos dizer isso muito bem. Contudo, o período de chuvas que se dá Bangladesh, Índia e alguns países que ficam ao redor, países pobres, países de um desenvolvimento social muito desigual, onde há um número gigantesco de pessoas que não recebem uma renda mínima digna para sobreviver,
bom, é claro que vai gerar enormes tragédias. É por isso que esse clima é tão estudado, o clima monsônico. O clima monsônico é um tipo de clima da zona tropical, né? Um tipo de clima tropical. Vamos lá, só continuar a leitura. Já na monção seca, ocorre o inverso, causando um longo período de estiagem em parte do continente. Leia o texto, a segunda questão, e realize a atividade proposta no caderno. Então, nós temos aqui o texto, né? Nós não vamos ler, porque senão a nossa aula acaba, a gente não vê nada. Mas o que é que pede para ser feito no caderno? A Indonésia é formada por um arquipélago na região sudoeste da Ásia. Sudeste da Ásia, que se estende ao longo da linha do Equador. Veja, se está próximo à linha do Equador, nós vemos que está dentro de uma zona tropical, né? Dentro de uma zona tropical, porém aquela região é uma região de clima equatorial. Que tipo de vegetação é predominante no arquipélago e quais são as principais ameaças a esse tipo de vegetação? As florestas que se formam naquela região equatorial são as florestas tropicais. E essas florestas tropicais, senhores, elas sofrem algum tipo de ameaça, porque com a floresta amazônica elas podem passar por um processo, um exemplo claro, de desmatamento para a retirada das árvores, com o intuito de retirar a madeira, ou mesmo de desmatamento para a criação de animais. Esse desmatamento desenfreado, atrelado claramente a outras circunstâncias que também ameaçam a floresta, como por exemplo grileiros que querem ocupar algumas regiões, pecuaristas que querem ocupar determinadas regiões ali, como ocorre também na floresta amazônica, pode gerar a extinção, levar à extinção, por exemplo, dos orangotangos e de outros mamíferos que também são muito importantes. Então veja, fica próximo à linha do Equador, o clima é um clima equatorial, está na zona tropical e forma florestas tropicais. Características das florestas tropicais: um alto índice pluviométrico, chove muito, porém essas chuvas estão muito bem divididas, organizadas durante o ano, não chove tudo de uma vez, há uma temperatura muito alta, porém é amenizada com um excesso de chuvas que cai ali naquela região. E aqui nós temos uma revisão na página 363, prestemos atenção para a gente poder recapitular alguns pontos. Eu vou ler, né? Eu, infelizmente não posso escutá-los responder. O continente asiático é o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões principais. Ele é gigantesco. Nós sabemos que ele é o maior em extensão do mundo. Não apenas o seu tamanho é muito grande, como a população que reside lá é muito grande. Se divide em 5 regiões: o Oriente Médio, que fica um pouco mais a oeste, mais ligado à Europa; a Ásia Meridional, o sul da Ásia, que tem, por exemplo, como país principal a Índia; o sudeste da Ásia, que tem várias ilhas e corresponde ao território que ocupam os tigres asiáticos, países que tiveram um rápido desenvolvimento tecnológico, científico e um desenvolvimento econômico também. Temos ainda a Ásia Central e Setentrional, que pega boa parte do território da Rússia e da Sibéria. Uma linha passa por cima desse território, que é o Círculo Polar Ártico, e claro, está muito próximo ao Polo Norte. Nós temos ainda o leste asiático, que nós também podemos chamar de extremo oriente. Ali, senhores, nós vamos encontrar a China, ali nós também vamos encontrar o Japão. Então veja, né, que continente grande. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como, por exemplo, a Cordilheira e também o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de alta montanha, né? O que é o clima de alta montanha? Um clima mais frio, onde a vegetação tem dificuldade para se desenvolver, desenvolve tundra, mas também desenvolve taiga, porque ali a temperatura é bem mais fria. Contudo, dependendo da altura ali do local, a vegetação que vai se desenvolvendo são tipos de vegetação diferentes. Ora, nós podemos observar isso nos antigos astecas,
eles faziam um tipo de plantação que era uma espécie de degrau, né? Nos degraus mais abaixo, eles plantavam árvores frutíferas. Nos degraus do meio, milho e feijão. Nos degraus mais acima, eles plantavam frutas, hortaliças ou verduras que resistiam mais ao frio. Portanto, existem tipos diferentes de vegetação de acordo com a altura, mas o clima de alta montanha é um clima frio. De lado, meus caros, do seu lado direito aqui, o rio Ganges tem grande importância cultural para os povos hinduístas. O hinduísmo, ele se dá em Bangladesh, mas principalmente na Índia. É uma religião politeísta e que induziu, inclusive, a alguns conceitos sociais ali que ocorriam dentro da Índia, como, por exemplo, o sistema de castas, que não existe mais, foi proibido, mas que perdurou durante muito tempo, dividindo as pessoas em classes sociais, tudo isso muito mediado pelo hinduísmo, uma religião muito grande, com muitos adeptos, que tem o rio Ganges como um de seus rios principais, um de seus deuses. Um outro rio importante na região é o rio Brahmaputra, não é? No leste e no sudeste da Ásia, a instabilidade geológica provoca riscos elevados de terremotos, já falamos sobre isso, e maremotos que podem provocar tsunamis. Essa instabilidade geológica se deve ao fato de que as áreas mencionadas ficam próximas aos limites de placas tectônicas. Explicamos isso, lembramos isso agora há pouco tempo. Embaixo à esquerda, os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao Círculo Polar Ártico, aquela linhazinha imaginária lá em cima, próximo ao Polo Norte. O clima polar, mais em cima, um clima frio, um pouco mais embaixo. A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa na qual predominam climas desertos. A maior parte do continente asiático está na zona temperada do norte, vimos naquelas imagens e tudo. E no centro, ali próximo à Ásia Central também, nós vamos encontrar áreas desérticas. Por quê, professor? Porque existem elevações que impedem que essa massa de ar frio passe para o interior do continente. A Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Tibete e outras formações de relevo muito altas. Lembrando que o relevo asiático ele é muito recortado, porque eles estão no Fogo do Pacífico, a junção de duas placas tectônicas que tem, na verdade, uma incidência muito grande de movimentos ao longo do ano. Lado, à sua direita, o sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, onde o clima equatorial predominante contribui com a existência de florestas tropicais. Próximo à linha do Equador, nós vamos encontrar climas equatoriais que estão dentro da zona tropical. É uma zona mais quente que favorece a formação de florestas tropicais. O clima do continente é influenciado pelo fenômeno das monções, particularmente intenso nas regiões do sul e sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete. Veja que impede que essa massa de ar frio vá para o centro do continente asiático, que faz com que se concentre aí naquelas duas regiões. Explicamos agora há pouco de novo, não vou me demorar mais nesse assunto. E, por fim, as monções envolvem o deslocamento de massas de ar, que causam períodos alternados de precipitações intensas e estiagem em parte do continente asiático. O continente asiático, em especial o Oriente Médio e o Sul da Ásia, apresenta crescente número de conflitos em relação à água. Esse é um ponto que nós não tocamos, que está no seu livro, você deve ter percebido, você deve ter feito a leitura, se não fez, deveria fazer. Sobretudo na área central, no Oriente Médio, principalmente, vai haver uma enorme disputa por áreas, por regiões de onde nós podemos encontrar lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos são importantes porque ali vai haver água. Por exemplo, nós encontramos passagens na Bíblia em que algumas cidades, eu dou o exemplo de Jericó, estavam a se desenvolver de maneira muito mais visível e sensível, porque existiam ali o que nós chamamos de oásis. Oásis, ele se forma em regiões onde existem lençóis freáticos, né? O lençol freático vaza e forma uma região de água limpa, água pura sempre. É uma região muito desértica, muito seca, e as populações disputam
disputam essa água. Sabemos que boa parte da população mundial não tem acesso a esse recurso tão importante à nossa sobrevivência. Boa parte do nosso organismo, do nosso corpo, ele é feito de água, e ali existem inclusive conflitos. Eu vou falar confrontos também, porque o conflito se dá no âmbito da conversa, no âmbito da discussão. Eu posso ter um conflito com vocês podem, na verdade, discordar de uma opinião minha, mas o confronto se dá quando chegamos às vias de fato, lutando por alguma coisa, brigando por alguma coisa. Lá existem conflitos por água e também confrontos. Muito bem. O capítulo 4 de vocês vai falar sobre aspectos populacionais e também aspectos econômicos do continente asiático. Hoje nós vamos nos ater especificamente a alguns aspectos populacionais do continente asiático. Esse continente tão diverso, esse continente tão grande, e que não é grande tão somente territorialmente como o maior continente do mundo, mas é gigantesco também em relação ao número de pessoas que reside ali dentro. Ora, não é difícil imaginar que se eu encontro um número gigantesco de pessoas que residem ali dentro, automaticamente eu vou encontrar também um número gigantesco de povos, de etnias e de culturas que foram se formando, se deformando, se transformando ao longo do tempo e adquirindo características próprias, características peculiares que vão demarcando a noção de povo, um aglomerado de pessoas, e o conceito de nação, um aglomerado de pessoas que comunga, que divide, que reparte, que partilha o mesmo passado histórico, portanto, a mesma cultura. Espero que vocês tenham anotado os links, claro, apenas para quem se interessar, não é obrigatório, apenas para ajudar. Muito bem, então nós vamos ver aqui nesse primeiro slide, tentando passar o slide. Pronto. Os aspectos populacionais, a distribuição populacional no continente asiático. Você vê, senhores, que em relação à quantidade de pessoas que residem em um local, vão acontecendo mudanças, e essas mudanças elas vão ficando cada vez mais claras de acordo com a mudança da cor. Note que esse verdinho mais claro, nós vamos ter um número em relação à sua densidade demográfica muito baixo, que fica ali entre 0 e 1 habitante. Essa porção um pouco mais amarelada, nós já vamos encontrar um número maior de habitantes que residem ali naquela região. Lembrando que a densidade demográfica é quando você pega o tamanho do país, o tamanho do local, o tamanho do continente, da região, e você divide pelo número de pessoas. No Brasil tem 211 milhões de habitantes e tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Se dividirmos esses dois números, vai dar 24 habitantes por quilômetro quadrado. E é esse número que nós estamos vendo aí nesse gráfico. Observem que as cores mais escuras, essa cor avermelhada, essa cor alaranjada, né? E esse laranja um pouco mais claro, já denota que essas regiões em específico, que estão demarcadas aí, são regiões que têm um aglomerado populacional maior. Perceba como a Índia e boa parte da China, o litoral, o nordeste da China, ele é completamente colorido, principalmente de lilás. É onde nós encontramos um número assombroso de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Senhores, em Bangladesh, esse número chega a 1.200 pessoas por quilômetro quadrado. Um número assustador, assombroso, né? No Brasil, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Em algumas regiões da Índia e da China, os países mais populosos, nós encontramos, por exemplo, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh, alguns outros países, por serem menores e terem um contingente de pessoas grande, né, eles vão chegar a uma densidade demográfica acima de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Observe que próximo a algumas cidades da Índia, com certeza Mumbai, esse número é muito alto. Note que o nordeste da China, ele também é ricamente povoado. E ainda que não seja nessa coloração, né, mais predominante, né, mais forte, que é o lilás, nós vamos encontrar o laranja muito demarcado. Ou seja, a população desses dois países e também do Japão. O Japão é essa ilhazinha que fica à sua direita, próximo ali próximo à China, né, que também é bem colorida, de cores fortes,
do lilás, amarelo e, sobretudo, desse laranja também muito forte. Então, veja, senhores, como é que está distribuída a população da Ásia. Podemos, portanto, dizer que a população da Ásia ela está distribuída de maneira homogênea. Existe um número de pessoas parecido em todas as regiões do continente asiático? Não existe e seria praticamente impossível existir. Primeiro, pelo seu contexto climático e de relevo. Segundo, pelo seu tamanho, por ser o maior continente do planeta Terra. Terceiro, por questões que envolvem, sobretudo, a economia, de alguns países. Note que a Índia é um país emergente que está em pleno desenvolvimento. A China, igualmente. Não sei sequer se poderia me dar o luxo de dizer que a China está em desenvolvimento econômico ou já atingiu um desenvolvimento econômico tão gigantesco, que seria difícil até mesmo mensurar. Nós sabemos que a China não é o país mais importante do mundo em vários aspectos, democraticamente, por exemplo, constitucionalmente, organizacionalmente, mas nós podemos dizer de maneira clara que economicamente, se não puder ser considerado o país mais rico e poderoso do planeta, é um dos mais próximos aos Estados Unidos, próximos ao próprio Japão, à União Europeia, que é um aglomerado de países. Um outro slide nos revela alguns aspectos populacionais, principalmente de China e de Índia. A China é o país mais populoso do planeta Terra, com 1 bilhão, quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Não chega a 1 bilhão e 400 milhões, mas se aproxima muito, não é? A Índia vem logo atrás com 1 bilhão 350 milhões de habitantes. Em determinado momento, quando a China ela adotou uma política mais voltada ao socialismo, ela começou a observar numericamente os dados da sua população e ela viu que a população chinesa ela estava crescendo de maneira desenfreada. Àquela época, uma família que tinha um elevado número de filhos era uma família bem vista, bem quista, uma família que tinha mais poderes e era mais respeitada. Então, quando eles veem que esse crescimento estava se dando de maneira desenfreada e que em algum momento essas populações elas iriam sofrer algum prejuízo, eles acabaram instituindo uma política chamada a política do filho único. E durante muito tempo, os casais, as famílias, só podiam ter um filho. Isso levou a um enorme índice de mortandade feminina, sobretudo de crianças, de meninas, por um motivo simples. As famílias tinham preferência por meninos, e essa preferência se dava pela aceitação social, essa preferência ela se dava também pela força de trabalho, ou seja, eram motivos muito antigos, motivos ultrapassados, motivos que nós obviamente não podemos dizer hoje, sabendo que, deixando de lado a misoginia, as mulheres são capazes de desenvolver qualquer trabalho que um homem possa desenvolver. Mas voltando à política do filho único, o tempo passou e a China notou que a sua população estava envelhecendo. Percebendo esse envelhecimento da população, ela começou a se preocupar, porque quando a população está envelhecendo, fica notória a necessidade de você investir mais, primeiro em previdência social, na aposentadoria dessas pessoas, que chegaria um momento que não conseguiriam mais trabalhar com a mesma volúpia e força. E também teria um gasto maior com saúde. Então, ela na verdade abre um pouquinho essa política do filho único, permitindo em algumas regiões de maneira muito fiscalizada o nascimento de um segundo filho. Então veja, porque não era que a China queria que aumentasse demasiadamente a população, mas a China queria que o número de o número de idosos não disparasse em relação ao número de jovens e de adultos. É o trabalho do jovem e do adulto que paga, por exemplo, a previdência social, a aposentadoria. Lembrando que idoso é alguém que tem idade, uma coisa idosa é algo que tem idade, tem tempo, e uma coisa antiga é uma coisa que já está ultrapassada. Eu quero ser idoso,
um ser antigo, apesar de saber que vocês inclusive concordam comigo, tenho certeza que alguns processos da minha vida, algumas coisas que eu faço, denota de maneira clara que eu já tenho bem mais idade do que verdadeiramente tenho. Bom, às vezes eu tenho minha cabeça um pouco antiga, mas eu ainda não sou idoso. Então eu usei a palavra velho e eu errei. A palavra é idoso, os idosos, que hoje estamos em casa, estamos nos protegendo também para proteger essas pessoas tão importantes na nossa vida, que contam a nossa história, os nossos antepassados, que têm em si uma parte do que nós somos hoje. Na Índia aconteceu a mesma coisa. Na Índia tinha muito mais filhos, inclusive, do que na China. E eles implementam também a política do filho único. Mas a Índia, percebendo também o envelhecimento da população, abre. E quando ela abre... Com licença, porque como sempre, igual na sala de aula... Desculpa. Como na China, ela vai abrir a política do filho único, mas ela vai abrir de maneira muito mais livre. Começa, mais uma vez, a ter um número um pouco maior de nascimentos, 2 filhos, 3 filhos. De qualquer forma, nós podemos dizer que hoje China e Índia têm uma média de crescimento anual de 3%. É uma média parecida, muito igual à dos outros países do mundo. Mas veja que é uma média que cresceu. Quando da política do filho único, a taxa de nascimentos era 0,5% e subiu para 2,5% ou 3%. Para esses 2 países, portanto, apesar de um ser emergente, outro já está em processo de praticamente sair dessa situação de emergência, chegando à situação mesmo de uma potência econômica, que é o caso da China, essas populações desses países enfrentam problemas sociais que vão se espalhando devido à quantidade de pessoas que residem ali naquela região. Aqui no texto nós temos ainda outras características. Por exemplo, a maior parte da população desses 2 países reside no campo, nas áreas rurais. Na China, isso foi mudando ao longo do tempo. E uma parte considerável da população foi migrando, de maneira até muito veloz, para a cidade, gerando nas cidades um processo chamado urbanização, que se deu de maneira desigual, que se deu de maneira desorganizada, sem uma preparação prévia. Então essas pessoas elas foram se alocando em regiões periféricas, em regiões que muitas vezes não ofertam para elas acesso a algum serviço, educação, moradia, transporte, o recolhimento a coleta de lixo, o recolhimento do seu livro, água encanada. E note, isso se deu porque o processo de transição, a migração do campo para a cidade se deu de maneira muito rápida. A Índia ainda tem uma população majoritariamente vivendo no campo, mas a China já transformou isso, porque 800 milhões de pessoas vivendo na cidade, em áreas que estão sendo urbanizadas, é muita gente. Mas se tu observa a população chinesa, 1 bilhão e 300 milhões ou 400 milhões, aquilo que sobra são 500 milhões de pessoas que ainda vivem no campo. Lembrando que em relação a um outro aspecto desses 2 países, nós estamos falando de países que começaram a se desenvolver muito tempo antes de Cristo. Portanto, possuem culturas milenares, ou seja, possuem muita história para contar. Não é à toa que dentro desses países, nós, além da desigualdade social, na distribuição de renda e acesso a serviços, nós também vamos encontrar uma outra característica que ela é muito boa, a característica de ter uma enorme quantidade de etnias diferentes vivendo ali naquela região, não apenas dentro da Índia e da China, mas dentro do continente asiático como um todo. Na página, e aí eu faço esse convite aos senhores, que os senhores possam ler, nós não temos tempo aqui, de ler a página 367, que fala sobre as características dos povos e das etnias, das nações que se desenvolveram de acordo com as regiões, no leste da Ásia, no oeste da Ásia, no sul, no sudeste, no Oriente Médio. Muito bem. Aqui nós temos uma outra coisa que é muito interessante a gente observar, a gente tomar nota. Ainda dentro da questão dos aspectos populacionais, nós vemos aí, obviamente, esses quadrinhos, e esses quadrinhos falam, nos dão noção, esses círculos nos dão
noção do número de pessoas que habitam algumas regiões. Esse círculo maior vai, obviamente, um número acima de 20 milhões de habitantes. O círculo menor, um número menor de habitantes, e o primeiro círculo ainda menos. Se tu observa logo o Brasil, tu vai ver que essa região, São Paulo e Rio, já ultrapassou os 20 milhões, porque esse mapa mostra uma projeção, uma perspectiva para 2020. Esse é um mapa de 2018, é porque eu estou na frente aqui da data desse mapa. Então, isso aqui é mais ou menos o que nós temos hoje. São Paulo e Rio de Janeiro já chegaram a 20 milhões. A cidade do México já ultrapassou 20 milhões. Buenos Aires está ali com um número de pessoas intermediário. Mas quando tu olha para o continente asiático, tu vai encontrar o maior número, né, de cidades que tem essas aglomerações populacionais acima de 20 milhões de habitantes. Então, nós vamos poder falar de Beijing, por exemplo, na China. Nós vamos poder falar de Tóquio, no Japão, de Mumbai, ali na Índia. Também podemos observar o Cairo, no Egito, não é? Que também tem um adensamento populacional muito grande. Observe que Nova York e Los Angeles tem um aglomerado de pessoas considerável, porém não tão grande assim quanto nós imaginávamos que teria. Lembrando que o número maior de nascimentos, de taxa de natalidade, se dá geralmente em países subdesenvolvidos, né, onde a educação ela não é premissa básica para a constituição de um povo mais saudável. Se não tem educação, nós não temos como nos preparar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais organizada para formular as nossas próprias famílias. Em países mais desenvolvidos, veja a Europa, dê uma olhada ali na América do Norte, como o adensamento populacional é menor, né? As pessoas querem ter menos filhos, as pessoas estudam mais e sabem a importância, obviamente, desses anos que passam ali na sala de aula. Nós, que já frequentamos a escola há um bom tempo, também temos essa noção. Esses outros indicadores sociais aqui, esse outro indicador social também nos denota outra característica da população do continente asiático. Nós já vimos a enorme diversidade étnica, nós já vimos a enorme diversidade climática, de relevo, né, espacial, né, porque é muito grande, é gigantesco. E aqui nós temos indicadores sociais também que revelam um outro aspecto que eu já comentei quando falava de China e de Índia. Boa parte da população que reside nesse continente passa por problemas, e esses problemas são problemas sociais. A renda, por exemplo, distribuição de renda, o acesso à educação, quantos anos alguém passa na sala de aula, passa estudando, acesso a esgoto, né, e a água tratada, a violência também, que é um outro índice que é medido. Observe, nós podemos ver que com o IDH médio nós vamos encontrar a América Latina, nós vamos encontrar até mesmo a Europa, até o mundo. A média do mundo do IDH é um IDH médio. Nós só vamos encontrar verdadeiramente um IDH muito baixo, ali o sul da Ásia e também a África subsaariana, o miolo da África subsaariana, onde estão os países, né, as nações africanas mais pobres. Apenas a OCDE, que é essa organização, né, dos países mais ricos, que o Brasil foi aceito definitivamente esse ano, se não me engano. Ele estava apenas como um país que era observador. Veja, a OCDE, para a gente resumir o que é a OCDE, é o clubinho dos ricos, dos países mais ricos, que tem o IDH bem mais elevado. E note, esse IDH revela qualidade de vida. Não quer dizer que esses países que estão dentro da OCDE, mesmo ricos, como é o caso do Brasil, façam uma boa distribuição de recursos para que se possa, na verdade, entregar à população uma vida digna. Então nós encontramos aqui no continente asiático essa outra característica populacional de um povo que vive com um IDH de médio para baixo. Muito bem. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui nós temos, e nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, que são blocos econômicos que se formaram ali dentro do continente asiático.
Esses 3 blocos econômicos, aqui apenas eu vou tratar sobre economia na próxima aula, é apenas para mostrar aonde, na verdade, esses blocos econômicos eles estão organizados. Ali no Oriente Médio, por exemplo, que tem a OPEP, uma região onde se produz muito petróleo. Essa parte verde do sudeste da Ásia é uma reunião dos tigres asiáticos, a SEX, alguma coisa, a SEX, eu não estou vendo direito aqui, e a APEC, né, que fica ali naqueles países que estão apontados com esse círculozinho vermelho. Aqui, a partir daqui, nós adentraríamos a nossa próxima aula. Essa próxima aula nós vamos tratar sobre as regiões da Ásia, todas elas. Vamos falar, obviamente, sobre a produção de cada uma, sobre como elas movimentam sua economia, uma vez que já falamos sobre a população, essa população gigantesca. Faltou uma coisa, por mais incrível que pareça, falei de tudo, me esqueci de falar uma coisa. O tamanho da população, 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. É uma coisa impressionante. Só China e Índia reúnem sozinhas, né, mais ou menos a metade da população do planeta Terra. Nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas, e chegaremos a 10 bilhões ali até 2050, segundo os pesquisadores e os especialistas, né? Estou adiantando aqui os slides para que nós observemos a atividade muito pequena hoje, apenas falando sobre a população do continente asiático, e agradeço já, claro, de antemão vocês por terem assistido essa aula, por ter tido tanta paciência comigo, por prestar atenção. Quero mandar um abraço também para os pais, para as mães, para os responsáveis que porventura possam estar assistindo também este conteúdo, essa aula que tratou especificamente sobre a população da Ásia, dando continuidade a esse capítulo em específico já do módulo 2 do nosso livro, e dizendo que aqui nós estamos fazendo de tudo para que seus filhos possam ter acesso a esse conteúdo, claro, explicado pelo professor, esmiuçado pelo professor, mas uma coisa é certa, meus amigos, e vocês sabem disso, que já são meus alunos há algum tempo. Não adianta ficar parado esperando que as coisas aconteçam. É preciso começar, e esse primeiro passo é sempre muito importante. Quer ler um livro, não tem segredo, é pegar o livro e ler. Quer estudar, não tem segredo, é sentar em um local, da maneira que você achar melhor, e estudar aquele conteúdo. O primeiro passo é importante, a continuidade também é importante, e essa consciência de que nós estudamos não pelo salário que no futuro receberemos, apesar de ser importante. Nós estudamos pelo conhecimento que podemos trazer dentro de nós, e mais importante ainda, pela possibilidade de ajudar os nossos irmãos necessitando por aí, precisando de pessoas que têm consciência da própria responsabilidade, ou seja, que são cidadãos e cidadãs. É isso que nós formamos aqui, é isso que eu quero formar e tenho dito há tanto tempo para os senhores. Agradeço mais uma vez a todos que assistiram essa aula. Convido para a aula da semana que vem, que vamos tratar e sobre as características de cada região. Já conhecemos de cada região do continente asiático. Já extrapolei meu tempo, o pessoal já está querendo que eu acabe. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por essa aula de hoje. Tá aí o dever, 372. 373, daqui a pouco vai estar ali no aplicativo. Talvez semana que vem a gente vá tirar algumas dúvidas. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa tarde.